Eu não tô entendendo por que algumas resenhistas têm comentado a respeito do caso do André Surak, negando a veracidade sobre a internação dela. Gente, isso não foi uma simulação. Ela de fato foi atendida na emergência do Hospital São José, que fica em Arroio do Meio. Ao contrário daquilo que o Léo Dias publicou na sua coluna, né? Existe um hospital psiquiátrico em Porto Alegre, sim. Mas não é lá, chamado São José, inclusive, mas não é lá que ela foi atendida. Ela foi atendida em Arroio do Meio, o Hospital São José de Arroio do Meio. É um hospital de clínica geral com uma ala de psiquiatria. Ela foi atendida lá. Não existe essa de o marido internar no hospital psiquiátrico. Ele não tem essa outorga, ele não tem essa autoridade. Foi o médico quem avaliou e decidiu, uma plantonista, inclusive, né? E decidiu pela internação. Hoje em dia, inclusive, só se opta pela reclusão em psiquiatria, ou seja, pela alocação do paciente na emergência psiquiátrica, quando esse paciente está instável a ponto de representar um risco para ele mesmo, para a sua própria integridade física e para integridade física dos outros. E era o caso da Andressa naquela noite, né? Porque ela estava em psicose, em surto psicótico. Ela muito provavelmente tem um diagnóstico conjunto de transtorno de personalidade borderline com transtorno de humor bipolar. É um quadro de prognóstico reservado, ou seja, não muito satisfatório, né? Não muito otimista, que demanda o uso de diferentes categorias medicamentosas, de regulador de humor, antipsicótico e acompanhamento com um psicólogo, psicopatologista, gente. Isso não foi uma farsa. O que aconteceu depois, ou a relação entre eles, eu acho sim que eles voltaram, eu acho que essas brigas todas eram casal se bicando, infelizmente, porque de qualquer maneira a exposição que ele fez dela foi uma cachorrada do caramba, né? Mas que foi uma farsa pra ganhar dinheiro, ela fingiu que estava internada e a sogra estava encolando com os dois. Isso não, ela de fato foi internada. E outra coisa que eu queria desmistificar também é umas conversas que eu ando vendo por alguns canais, dona acho que Eliette, comentarista, né, falando a respeito da questão da internação psiquiátrica, das medicações. Ah, que é a pessoa que ela conhece, alguém que foi pra internação e saiu debilitada. Eu não sei se isso é um evento recente, não um acontecimento recente, mas não é isso que acontece não, dona Eliette. O paciente precisa desse tempo para ser estabilizado. O risco de demenciar sem ajuda é que é muito grande. Antigamente, de fato, por um desconhecimento sobre os mecanismos neurológicos envolvidos nos transtornos mentais, né? As abordagens terapêuticas eram muito ineficientes e tinham um desfecho negativo muitas vezes, mas não é o caso agora, né? A gente não tá falando de lobotomia, ninguém faz lobotomia em hospital psiquiátrico, dona Eliette. O paciente é tratado e, como a senhora pôde ver, a Andressa Urach estava variando, legal, quando foi internada, falando se sabe lá Deus o quê, de que Jesus ia voltar naquele momento e não sei mais o quê. E agora está estabilizada. Esse tempo de internação, esses 20 dias, é um tempo praxe para estabilização. Foi até pouco, considerando que ela estava em surto psicótico. Um paciente em surto psicótico, minha gente, o cérebro dele vira uma sopa química. Vou fazer uma analogia aqui. Todos os neurotransmissores estão em desequilíbrio. E é um quadro grave, tá? E é necessária que a medicação seja administrada ao longo de vários dias, porque a ação terapêutica dela na fisiologia do cérebro não é imediata. Então, a gente precisa desse tempo mesmo de ação dos medicamentos. Não tem nada de absurdo nisso. Como eu disse, foi até um tempo curto. 20 dias para estabilização, relativamente curto. Tem gente que leva meses, não estou brincando, para voltar à realidade. Então, não gosto de ver esse tipo de comentário espalhando desinformação a respeito da psiquiatria. A internação faz parte do tratamento. É evidente que pode parecer assustador no primeiro momento, mas faz parte. Agora, como uma fã da Andressa Urach, eu acho que dá para usar essa palavra, né? Eu realmente queria que espero que ela procure um tratamento à parte, porque eu tenho a impressão que ela nunca se tratou direito. Que, na verdade, as medicações que ela tomava parece que era um benzodiazepínico pro sono, uma coisa assim. Mas que ela não seguia à risca
o consumo de regulador de humor, antipsicótico e outras categorias de medicamento que se usam para um diagnóstico como o dela, para um quadro como o dela, né? E é muito louco isso, porque essas medicações, conforme eu disse, elas não têm um efeito terapêutico imediato, elas repercutem na fisiologia do cérebro por um bom tempo. Então, tu tomar regulado certinho essa semana e semana que vem não, meu Deus do céu. Tua cabeça vai ficar completamente desequilibrada. É um looping de neurotransmissor. Então, eu espero que ela consiga... Infelizmente, né, gente? Eu espero que ela consiga levar o tratamento a sério, mas, infelizmente, a questão do sabote do tratamento é muito comum em pacientes bipolares e borderlines, né? É muito comum que um paciente bipolar, ele sabote o tratamento. Ele entra, por exemplo, na fase de mania, que é caracterizada por um pico de euforia, autoestima e etc. Ele vai achar que não precisa mais de nada, vai largar tudo. Pode se engajar mais em compromissos religiosos, esse tipo de coisa, e vai abandonar achando que não precisa. É muita terapia, só depois de muita terapia, que o paciente começa a se perceber e compreender quando ele está entrando num estado de mania ou de hipomania, para impedir esse tipo de refúgio quanto ao tratamento e outros comportamentos que vão ser nocivos para a vida dele, né? Mas por conta disso ela precisa procurar, e eu espero que procure, meu Deus do céu, um psicólogo especializado em psicopatologia, ter um acompanhamento constante de psiquiatra. Eu já falei isso no canal da Laninha, do quanto ganham os youtubers, né? Eu já falei no canal dela isso, deixei num comentário lá, que ela precisa dessa ajuda constante, sabe? Psiquiatra uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, é ok pra transtornos, sei lá, uma depressão leve, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um ajustezinho de medicação aqui, um acompanhamentozinho ali, não para um quadro como o dela, que é complicado, trabalhoso, difícil, né? Ainda mais em início de tratamento, que tem toda a questão de ajuste de medicação, de tudo, né? A gente vai, a partir da prática, percebendo, observando como o paciente reage, né? A psiquiatria se trabalha assim, não existe milagre em psiquiatria, não existe cura em psiquiatria, existe adequação, né? E melhoras paulatinas, mas tem que ser diligente nas consultas com o psiquiatra e, assim, tem que ter uma humildade, eu acho, não sei nem se a palavra é exatamente essa, uma consciência muito grande da sua própria doença. Ela precisa estar consciente disso para conseguir buscar ajuda e se manter, né, recebendo essa ajuda em saúde mental, bem como a família, né? Porque toda vez que ela desviar desse caminho, vem alguém, puxa ela de novo pro tratamento, né, pra ajuda que ela precisa. Eu espero que ela faça isso, porque, sinceramente, assim, é considerar o histórico dessa mulher. Olha, tudo que ela mais precisa é isso. Se fosse pra eu falar alguma coisa, esquece maridão, esquece sogra, esquece qualquer outra coisa. Pra se estabilizar na vida, ela precisa disso. Sério. Porque as chances de ter uma recaída, né? E assim, gente, são grandes. E assim, o segundo surto psicótico em menos de 2 anos. Esse é o segundo episódio de psicose que ela tem em menos de 2 anos. Isso é complicado, ainda mais que ela teve o primeiro episódio depois dos 30 anos, que já é uma coisa atípica. Então, o quadro dela é bastante atípico, ela tem que ter essa consciência. E eu acho que eu concordo com a Laninha. Ela tá numa idade que ela precisa se conscientizar disso, até por uma questão de neurodegeneração mesmo, porque a gente vai envelhecendo e as nossas capacidades, a nossa função neurológica vai decaindo, né? Para uma pessoa que já tem todo esse diagnóstico e tal, não levar a sério um tratamento, o fim da bipolaridade é, para quem não trata, muitas vezes é terminar demenciando, né? Então ela tem que tomar bastante cuidado. E é isso aí, é só o que eu queria dizer a respeito e beijo, boa noite.